Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária do dia 7 de maio de 2013. Sob a proteção de Deus, constatado haver quórum legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Mineiros. Convido o vereador Adão para que faça a leitura bíblica e peço aos senhores vereadores assistentes que se coloquem em pé. Boa tarde a todos. Salmo de ações de graça. Celebrai o jubilo ao Senhor. Todas as terras, serve ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas, com as ações de graças, e nos teus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças, e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. É de geração em geração a sua fidelidade. Palavra do Senhor. Convido a secretária Edna Mair para que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata eletrônica 17, 505, sessão ordinária, segunda sessão legislativa da 16ª. Mesa diretora Beatriz, vice Adão, primeiro secretário Jeane. Presença de todos. A ata anterior foi lida e colocada em discussão. E sem, a mesma foi aprovada por unanimidade. Foi lido os ofícios 23/14, assunto pleito Fines Unifines, aquisição de terreno da quadra 15 com 6.224,32 metros quadrados em frente ao campus 1, Fines, setor Porto. Pró-reitor Unifines, Nilvan Domingos Barbosa, diretora-geral da Faculdade Fines, Ita de Fátima Silva Silva. 96, o assunto resto ofício da Prefeitura Municipal de Mineiros, Rodrigo Barbosa de Oliveira. 56, da presidência dessa casa, onde caminha leis promulgadas pelo Legislativo Municipal. 05, da Secretaria-Geral da Câmara para o presidente dessa casa, onde o assunto esclarecimento quanto a requerimento de vereadores. Na sequência, a presidente passou a palavra ao vereador Ernesto, o qual mostrou preocupado com esse impasse que está tendo o executivo com a sociedade, pois não sabe o que realmente o prefeito está pensando. Muitas vezes não está em condições físicas aptas em administrar nosso município. Quando ele não sanciona as leis, parece que até mostra uma falta de vontade, uma incapacidade para o trabalho. Vê aqui, quando ele ataca a sociedade, prejudicando de maneira acentuada. Quando o executivo não sabe discutir, interpretar uma lei, diz da lei dos mototáxis, que é uma vergonha para o Poder Legislativo. Vergonha quando eles tentam atacar aqueles pais de famílias que estão buscando sustento para os seus filhos. Sujeito que é do meu partido, que votei, e nos 4 cantos da cidade não está aprovando. E não adianta nós aqui tapar o sol com a peneira. Quando ele aqui subestima a capacidade do Poder Legislativo, dizendo aos seus membros da credibilidade, sugiro a ele que passa, quem sabe, com algumas dificuldades, transtornos de sua saúde, que venha, quem sabe, aí fazer alguns exames, para que nossa sociedade fique aí assegurada. Quando ele persegue com esse coronelismo com a nossa sociedade, e ela não aceita.
Nós do Poder Legislativo precisamos reagirmos, pois somos nós que aprovamos os recursos. Foi nós que fomos para as ruas pedir votos e não podemos deixar a sociedade desassistida. E é a prova disso, Beatriz, esse tanto de leis que você teve que sancionar. Mostra o desinteresse, o despreparo. Disse ainda que o Ricardo falou do regulamento de 1997, sendo que não respeita a lei e não está respeitando, e pediu um estudo. E mostra a eles o quanto estão equivocados. E que muitas vezes estão inventando, e que gostaria que Mineiros tivesse sendo bem administrado, mas não está. Uma cidade feia, suja, e precisa fazer com que os recursos aqui arrecadados sejam bem aplicados. Diz que está respondendo melhorzinho a Secretaria da Saúde. Os outros segmentos estão críticos, pois a nossa cidade está feia e desassistida, parecendo que não tem um chefe de executivo. E, portanto, pediu ao presidente que tomasse as medidas necessárias para que a nossa sociedade não venha a sofrer tantas perseguições, como aqueles vendedores de lingerie, onde eles tomam suas mercadorias. Falou dos espetinhos, dizendo que é absurdo é não ter coração, e que seus funcionários comissionados que estão ao seu redor, os quais estão do bom e do melhor, e a sociedade levando chumbo. Disse ainda que nós não podemos deixar esse rapaz que é filhote da ditadura, que veio lá de trás, ditando as regras e desrespeitando aí o poder legislativo. E, infelizmente, deve ser ele, antes de 82, que pertencia ao esquema ditatorial. Ele veio quando o Rodão veio afiliar o PMDB. Pensamos que tinha recuperado, mas infelizmente tem pessoas que não têm recuperação. E assim que eu tenho visto essas qualidades do atual gestor. A seguir, a presidente informou aos senhores vereadores que hoje foi a última sessão em que passamos a palavra antes das comissões, segundo o regimento interno. José Sávio mostra a sua indignação, que vem aí com o chefe do Poder Executivo. Vê que são ações que vêm atrapalhando muito a nossa comunidade. Tem acompanhado pelos meios de comunicações, as pessoas e a gente vê a indignação de todos os setores de nossa cidade. Mas vem chamar a atenção das pessoas mais humildes que o Executivo está perseguindo, pois tiveram a capacidade de cortar a água das pessoas mais carentes que moram ali às margens da BR-364, pois acham absurdo. Onde aí tem pessoas que arrecadam milhões para o nosso município e até para o nosso estado, e a prefeitura faz vista grossa com essas pessoas e fica perseguindo os mais carentes e humildes. Diz que vê aí a indignação do tio Marcelo, onde a prefeitura cortou a energia do MEC. E há mais de 20 anos a prefeitura paga essa energia. E hoje, com mais de 400 crianças, adolescentes trabalhando, tentando aí virar profissionais do esporte. Vê aí que esse gestor teve a coragem de fazer uma maldade tão grande. Comentou sobre o centro esportivo, onde a vida inteira as entidades de nossa cidade, as instituições, ganhavam aquele espaço para fazer as atividades esportivas. E hoje é pago. E o secretário de esporte não vai lá para abrir. Tem que pedir, pelo amor de Deus, para colocar funcionários ali para abrir para as pessoas jogarem. De forma que nossas reclamações venham de encontro com a nossa população. E são tantos de todos os segmentos. Dos produtores que estão reclamando das estradas e estão arrumando só da família deles. Isso deixa a gente muito indignado, pois a Agenor chegou na prefeitura com o apoio da maioria da população e com nosso apoio também. E acreditamos que seria realmente um governo da transformação, mas infelizmente não é. Disse ainda das perseguições que tem com as pessoas da feira, prometendo que realmente vai fazer e nunca se faz. E finalizou dizendo a contrariedade de todos os setores de nossa cidade, dizendo que o Legislativo não pode deixar de cobrar os compromissos de campanha. E é uma indignação nossa que fomos autor de 3 projetos que o prefeito não sancionou nenhum. Será que é perseguição, preguiça ou boa vontade? Dizendo que todos os projetos são importantes, o qual nos deixa muito contrariados. Paulo comentou sobre o financiamento de José Sávio com relação ao chefe do executivo e disse que quando o líder-chefe começa a desrespeitar o povo e a Câmara, passa a perder esse título de chefe maior, porque está indo contra as prerrogativas da lei e dos costumes. Comentou sobre o contrato da Nilcom,
o qual ele e Edmar pediram, e uma vez está fazendo um serviço porcaria, deixando a cidade suja, descuidada, desmoralizada, porque o prefeito não tem capacidade de administrar e ainda é em cima dos mototáxis, dos espetinhos que ordeiramente trabalham. E há um boato que passará para os salões de beleza, exigindo que o povo cumpra a lei, mas o prefeito não está cumprindo. Ele disse na rádio, eu disse na rádio e vou provar. E de acordo com a lei, o prefeito não pode deixar o povo beber água suja e contaminada. Tem as medidas paliativas que poderiam ser tomadas, mas não estão. Portanto, o prefeito não está cumprindo com a lei. Falou do hospital municipal sem raio-x, portanto, não está cumprindo a lei. E quem não cumpre, não tem moral para exigir que o seu povo cumpra. Descumpriu a lei para com os professores, não deu aumento adequado a eles. Estamos pedindo constitucionalmente essa lei federal, está na lei federal deste país. Quando pedimos para que nos mande os contratos aqui, mas ele não está agredindo só ao povo de Mineiros, mas também aos vereadores da Câmara e à Constituição Federal. Isso cabe providências. Falou que é o seu terceiro mandato, quinto do Ernesto, terceiro do José Sábio, doutor Silvio, e segundo da vereadora Flávia. E nunca viu na história política de Mineiros um presidente sancionar tantas leis, porque o prefeito foi omisso. Mas quero dizer que há um boato por aí, que o seu prefeito tem 14 milhões ou 16 milhões em caixa, mas o povo não quer saber disso. Eles querem prefeito que trabalhe aos 4 anos e não só os 2 anos, para fazer politicagem, dando casos, e o povo vão pegar e votar contra. Portanto, já pedimos democraticamente, respeitosamente, constitucionalmente, que o prefeito mande os contratos, e não mandou. Eu espero que essa casa vá dentro da lei, no Ministério Público, para que esses contratos cheguem aqui. E finalizou dizendo que vai entrar com o projeto baseado na Constituição Federal, que o prefeito mande para a Câmara todas as contas bancárias com seu saldo, sem exceção. E vamos ligar para o TCM e dizer das nossas dificuldades e pedir assessoria do tribunal que repasse esses contratos para nós, dentro da constitucionalidade. É lamentável que o prefeito tome uma atitude anticonstitucional. Não está cumprindo com a Constituição. Portanto, pediu para que reunisse, para que tome uma atitude unânime e respeitosa, porque respeito o prefeito não está tendo com essa casa, pois acho que de agora para frente o prefeito só vai governar através de decreto, pois fica mais fácil para ocultar as coisas, pois só quero clareza e o povo cobra da gente. A seguir, a presidente lembrou a todos os vereadores que amanhã, dia 6 e 5, teremos o curso na cidade de Jataí, e passou a presidência ao vice Adão para que pudesse se ausentar por alguns instantes. E na sequência passou a palavra ao Marcelo do Vale, disse que vê aqui a mesma contrariedade dos vereadores Ernesto, José Sávio e Paulo. Falar da indignação do chefe do executivo, como trata as pessoas que mais precisam. Mas imagina se ele não está respeitando o legislativo, que também teve votos quanto ao executivo. E aqui falam que tem a caneta, quem tem a caneta é o prefeito, mas que realmente hoje não foi eleito pelo povo, pela maioria popular. Quando ele respeita o legislativo, está percebendo a independência dos poderes, e ainda mais afrontando a harmonia dos poderes, pois a política municipal está para 2 anos e alguns meses. Comentou que a gente não precisa de prefeito de 2 anos, e sim de 4 anos. Então, quando ele não promulga projetos do legislativo, e nunca viu isso na minha história. Então, isso é afrontar o poder legislativo. E aqui temos pré-candidatos à sucessão municipal. Solidariedade, doutora Flávia, PSDB, doutor Paulo, doutor Silvio, são potenciais candidatos. Tem o PMDB, que são possíveis concorrentes dele, vereador Ernesto José Sava, PT, tio Marcelo e doutor Ivane. Isso preocupa. Será que ele está levando ao lado político? Comentou sobre a escolinha do tio Marcelo e Gilson, e que realmente não é obrigação do município pagar energia para o governo estadual, mas há mais de 20 anos tornou-se costumeiro. O município pagar e deixou cortar a energia, enquanto ali são muitas crianças envolvidas nesse projeto. E com o corte vai tudo para a água abaixo.
comentou sobre os educadores, que o Estatuto dos Servidores Públicos, o que disciplina e as condições do servidor público é o Estatuto, é uma lei. Ele fez um decreto que regulamenta artigo no Estatuto e que confere as horas dos servidores. Um exemplo, os professores têm curso superior do CEFOR, curso reconhecido pelo Ministério da Educação, de 720 horas online. E agora vem com esse decreto que só de 20% a 30% já sobrepondo o Ministério da Educação. Então, está a contrariedade, a sociedade reclamando, todo o Sinteg estava fazendo e entrava com pedido de direitos adquiridos, gratificações incorporavam e estavam caminhando e dando certo. Na parte, a vereadora Flávia comentou sobre esse decreto, a qual está sendo cobrada, e a mesma passou para os assessores jurídicos. Disse ser algo muito preocupante, não só no que diz respeito a esses cursos, mas outras coisas. Incentivo profissional dos cursos de 98 para cá, que houve uma redução neste prazo para a data do concurso. E conversando com o assessor jurídico, houve uma alteração e não regulamentação. Então, é preciso aprofundarmos na questão desse decreto, pois pode estar tendo uma falha contra a ilegalidade. Por isso, vamos ficarmos atentos. Marcelo do Vale disse que a Flávia reforçou esse anseio, e lá o Executivo está até legislando, está passando tanto por cima que até legislou, alterou o artigo através de decreto. Depois vamos no rádio e aí eles falam que o vereador está fazendo política. A história do coronelismo instalou e não quer soltar o cabresto, a rédea. Tio Marcelo confessa que está com muita febre, mas que carrega com muita preocupação o que está acontecendo com o nosso Poder Legislativo. Muitas das palavras ditas aqui concorda. Comentou que era 10 horas da noite quando foi informado que as crianças que moram no MEC estavam às escuras. Confesso que ficou muito indignado e até postou no grupo. E foi conversar para saber o porquê. E disse que amanhã, dia 6/5, tem uma reunião para saber o porquê. Se é a normativa da prefeitura ou é perseguição com alguém. E nem faço como vereador. A minha história foi assim, trabalhar com projeto esportivo. Então, carrego muita preocupação, pois são 400 crianças. Todo mês tem que conferir boletim. E as crianças que não vão à escola não treinam. E não é nada organizado por mim. Eu só ajudo. Mas na reunião, se eu perceber que é perseguição, já passo a ser oposição a partir de agora. Radical. Na sequência, foi indagado pelo vereador Washington, onde perguntou se a energia continuava cortada. O mesmo respondeu que foi religado. A seguir, não havendo quórum, o presidente encerrou a sessão às 18h12 e convocou outra para dia 7 de maio, às 16 horas, neste plenário. Sala das sessões, 5 de maio de 2014. Encerrada a leitura da ata, coloco a mesma em discussão. Eu quero discutir a ata. Passo a palavra ao vereador Edmar Andrade. Para a discussão da ata. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora presidente, demais colegas vereadores, senhores e senhoras do plenário. Eu gostaria de trazer a conhecimento dos senhores. Eu estou aqui com a Lei Orgânica do Município de Mineiros. Aqui, no artigo 14, fala das atribuições da Câmara Municipal. Aqui, no parágrafo 22, diz o seguinte, inclusive eu peço ao Dr. Paulo e os demais para que realmente fiquem atentos. Foi solicitado, Dr. Paulo, aqui por nós, por mim e pelo senhor, que no prazo de 48 horas o Executivo mandasse cópia daqueles contratos. Mas vamos ver o que fala aqui a lei, a Lei Orgânica do Município, nesse artigo que eu falei. Fala aqui, é direito do vereador, realmente, requisitar informações e documentos dos órgãos da administração direta e indireta. Aí fala o seguinte, aqui um inciso fala, é fixado em 30 dias, prorrogável por igual período, ou seja, 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, desde que solicitado e devidamente justificado o prazo para que os responsáveis pelos
pelos órgãos da administração direta ou indireta do município, prestem informações e encaminhem os documentos requisitados pela Câmara Municipal na forma desta lei. Ainda diz mais: o não atendimento do prazo estipulado do parágrafo anterior faculta ao presidente da Câmara solicitar, na conformidade da legislação vigente, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a exigência. Ou seja, eu acho que nós fizemos um documento contrário à lei. Nós pedimos aí num prazo de 48 horas, quando aqui a lei orgânica fala 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Uma parte, vereador? Sim. Não, Vossa Excelência não entendeu. Tem quanto tempo que nós colocamos aquele requerimento assinado por todos os vereadores pedindo a documentação? Eu acredito que esse prazo já exauriu. Desde que esteja protocolado, né, doutor Paulo? Pois é. A gente tem que ver a data do que foi protocolado lá. Por isso, presidente, aquele requerimento que nós assinamos, maioria, imediatamente foi protocolado? Porque pelo prazo daquela, vereador, já exauriu o tempo. Por isso é que eu dei 48 horas. Protocolado aqui na Câmara ou protocolado lá na Prefeitura? Não, lá na Prefeitura. Só um minutinho. Eu peço para que veja essa questão desses prazos, porque de repente... Nós vamos consultar lá na Secretaria, já te passo a informação. Sim, porque de repente nós estamos aqui não sendo atendidos, porque ele está, né, amparado por lei. Então, nós temos que estar atento a essa questão legal, né, para que venhamos, de repente, tomar uma outra providência. Então, eu gostaria de aqui pontuar isso e que os senhores, né, cada um dos senhores, verifiquem realmente a lei, porque dentro da lei, dentro do que é legal, a gente tem realmente, né, como exigir essa documentação e tudo. E o que a gente conversou em Jataí ontem com o responsável aqui pela regional do Tribunal de Contas, ele nos passou o seguinte, que nós temos realmente dever legal de exigir, né, mas que realmente olhássemos a lei e que cobrássemos dentro da lei, porque se cobrarmos fora da lei, ele vai deitar e rolar. Então, por esse motivo, eu quis comentar a ata e pedir para que realmente a gente venha olhar, porque exigir alguma coisa do Executivo contrária à lei, ele não vai realmente atender. Mas se nós estivermos amparados pelo prazo, pela lei, por tudo, realmente ele tem que atender, porque, e aqui fala que quem cabe ajuizar alguma ação, alguma coisa, algum documento na Justiça, no caso, é a presidente da Câmara. Então, essas são as minhas palavras, eu agradeço, boa tarde. Quero comentar. Doutor Paulo, em discussão da ata. É óbvio, eu sou vereador pelo 3º mandato, não posso falar careca, porque eu já sou careca, mas estou cabeludo de saber essa lei, o prazo, tudo. Acontece que nós, a não ser que na Câmara não foi enviado o documento. E como já tem um prazo bem longo, e essa assinatura não foi só minha, foi de toda a Câmara, todos os nobres edis dessa casa assinou. Resposta. E eu acho até, viu, presidente, eu acho até que é lamentável ter um vereador que pegar e ter que ler a lei dizendo que o prazo tal, que nós, mas não era para ter feito isso, não. Não era para nós ter feito requerimento pedindo. Não era para Vossa Excelência usar o microfone falando o prazo. A constitucionalidade ela é clara. Quem quer jogar claro, mostra. Manda para cá, manda as coisas. Quando você tem dificuldade, pode até ligar, fulano, vem aqui, está aqui. Você está entendendo? Basta dizer. A gente teme porque Vossa Excelência sabe que a partir de abril, o prefeito é obrigado a mandar os balancetes todos os meses para a Câmara e não por mandato. Está aqui na gestão, doutora Flávia, a senhora recebeu algum balancete da Prefeitura durante o seu mandato? Não. Olha aí. Um ano. O senhor me concede uma parte? Pois não.
Ainda a pessoa responsável do Tribunal de Contas, o conselheiro, ele nos passou ontem que toda essa documentação tem que estar acessível a qualquer cidadão no portal da transparência. E eu, sinceramente, não estou achando aqui como portal da transparência da prefeitura, eu estou achando ele como portal da complexidade, porque eu tentei ver esse contrato e não consegui. Os valores... às vezes o valor do contrato você não acha. Então, veja bem, olha onde nós estamos chegando. A presidente dessa Casa de Lei por 1 ano. Não são 30, não são 60 dias. Está falando que não recebeu, e a gente sabe, está na lei, que pode gerar até impobridade administrativa caso não mande. E nenhuma providência foi tomada. Nós não queremos confronto. Definitivamente. Eu torço para que o senhor Genor Rezende faça a melhor administração dessa cidade, porque eu moro nela. Nós moramos nela. Quem vai ser beneficiado? Somos nós. Você está entendendo? Agora, temos dificuldade para ter transparência? Temos. E foi por isso que eu coloquei lá no meu requerimento, dando 48 horas, mas porque nós já havíamos mandado esse pedido há muito tempo. Doutor Paulo, só que estou com o seu ofício aqui em mãos, ele foi aprovado pelos vereadores dia 9/4. Porém, protocolado na prefeitura dia 10/4 às 14h50. Protocolado na prefeitura. Então, já dia 10? 10/4. Então, dia 10/5 agora 30 vai fazer dias. 30 dias. Justamente. Alguém mais discutir a ata? Vereador Ernesto? Só encerrando as minhas palavras. Então, veja que nós temos essa dificuldade. E eu não quero de jeito nenhum inviabilizar ninguém, eu quero a viabilidade. Agora, certo? Já teve um empresário que chegou e perguntou para mim: quanto que é o contrato até falou Evolucervice, não foi esse nome, da Newcon, até falou Evolucervice. Eu falei, eu não sei. Eu não sei quanto que paga por mês. Ele falou, vocês estão mal. E que isso? Você não sabe se é um vereador? Você não sabe? A transparência. Vê se tenha nos pormenores. Não, a gente não sabe. Então eu não quero inviabilizar nada, eu quero clareza. Justamente para que uma pessoa me perguntar e eu dizer, é isso, é aquilo. Eu torço que o prefeito faça a melhor administração possível dessa história, porque eu moro aqui, minha família é daqui, eu quero continuar crescendo aqui nessa cidade e quero ser, daqui muitos anos ainda, uns 100 anos se possível, ser enterrado aqui. Então eu torço para que as coisas andam bem. Muito obrigado. Vá para o vereador Ernesto, para a discussão da ata. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários do Poder Legislativo, assistentes. Senhora presidente, essas discussões, a discussão que gerou essa ata, infelizmente nos entristece, Renato. Porque aqui, quando a ex-prefeita não passava, aqui os documentos, os balancetes, uma série de coisas, que nos enrolava, Beatriz, o próprio prefeito atual, eu, como membro do Poder Legislativo da bancada do PMDB, do partido do prefeito, eu entrei com ações, usando aí, Zé Sábio, nós usamos aí, e entramos para que o Poder Executivo repassasse para a Câmara os balancetes. Inclusive tem aí um tanto de coisas que foram repassadas. Agora, o prefeito, esperar esses prazos, como aqui o Edmar disse, a transparência, cadê? Deve também, Edmar, ter o bom senso do Poder Executivo. Aqui foi o Poder Legislativo, Paulo, que pediu ao Executivo que queria ter conhecimento, que é uma obrigação nossa, que nós somos pagos para isso. Agora, nós não podemos aceitar, Gerba, que o prefeito faça isso que está fazendo com a sociedade. Ele tem uma experiência administrativa. Ele foi governo de Goiás. Pensava eu, Paulo, e torcia para isso. Disse até para o vereador José Sávio, quando o prefeito ganhou as eleições, olha, provavelmente fará uma grande administração, porque tem
tem aí bagagem para isso, tem experiência, cometeu erros aí no passado, e esses erros ele não vai cometer aqui na cidade dele, onde ele escolheu para morar, que ele veio lá de Pedro Gomes, se não me engano, do Mato Grosso, é cidadão mineirense, já foi contemplado com cidadão mineirense, casou com filha de mineirense, e agora ele está fazendo, Edmar, uma administração para ele. Essa questão aí, dessas questões desses documentos, presidente, nós vai ter que acompanhar, como aí foi dito, mas é falta de bom senso. Ele realmente está aí querendo confrontar com o poder legislativo. É a maioria dos vereadores quer ter conhecimento, Washington, e nós temos que fazer com que o poder legislativo não seja um poderzinho. Os nossos pedidos aqui, pedidos lícitos, Marcelo, pedidos que vêm de encontro com a ansiedade da população, Paulo. Então, nós não podemos escutar o povo falar aí de superfaturamento, está roubando, que o povo fala aí nos 4 cantos aí para a gente, Beatriz, que o executivo está roubando, e nós não temos conhecimento. É ruim, Renato. Quando você vê uma passarela daquela ali, que o povo fala que é superfaturado, e foi mesmo, e eles não estão nem aí, eles não querem nem saber. Escutei hoje, aí na rua, pode ser conversa, mas que lá, e que fica registrado aqui, e que vai, e que busca informação junto àquele rapaz, a empresa que vai fazer, presidente, é inconsistente isso aqui, que vai fazer aquele asfalto lá do Cruvinel, que vamos saber se o prefeito ganhou dinheiro, se o vice-prefeito ganhou, ou que outras pessoas ganharam. Vieram me perguntar isso na rua, e nós não podemos aceitar isso, que falaram, Gerba, até que foi 5 mil, agora falaram. Então isso é muito ruim, muito ruim, e a gente muitas vezes, Gerba, fica preocupado porque ele está omitindo informações para o poder legislativo. Isso é ruim. Eu não quero falar que o meu partido, o prefeito de meu partido, está fazendo isso. Porque se for, Renato, se tiver esse ato de início, o diretório estadual, nós temos que pedir o afastamento desse sujeito do meu partido, do PMDB, que chega de tantas coisas aí que a gente está escutando falar. Ele quis tomar a direção do partido e nada fez. Está aí, sacrificando a nossa população, senhor presidente. Então, esses documentos, espero que a hora que se ele não mandar, e peço até que o Poder Legislativo vá atrás antes disso, para que não seja preciso desses prazos, porque se é preciso desses prazos, é porque está acontecendo alguma coisa de errado, que é coisa simples, mostrar um contrato precisa de 30 e mais 30 dias, precisa de 60 dias, não existe isso. Isso é uma vergonha para o Poder Legislativo e as ações, presidente. É até bom que tantas atas aqui foram discutidas e sempre foram registradas essas questões. Agora, nós precisamos de informação, nós precisamos fazer com que o Poder Legislativo não comece a ficar desacreditado. Aqui, sempre eu chamei a atenção sobre essas questões pela a experiência aqui que nós temos, Paulo. Nós sabemos o que desgasta o Poder Legislativo. E está desgastando. Porque muitas vezes o que vocês conseguem fazer? Ele está fazendo, ele está judiando com a nossa população. É nos 4 cantos. Dizia ali, agora no Divino Espírito Santo, que as pessoas lá, 90% do povo está contrariado. E o que nós vamos fazer? O Poder Legislativo tem que tomar medidas aí. A questão do Cruvinel, como é que vai saber que está pagando, porque ainda não teve nem licitação ainda? Vai ser dia 27. Vai dia 27, que vai saber quem é, ué. Você não pode falar um trem desse, não, rapaz. Eu estou dizendo que o pessoal estava comentando. É agora, Gê. Agora, dia 27, vamos lá. Inclusive, vamos chamar todo mundo para ver lá. Agora, quando você vê uma obra superfaturada, igual foi a passarela ali, e nada. Quando pede um documento de um contrato, você começa a suspeitar. Eu estou dizendo aqui, eu não disse que aconteceu, que me falaram, e me falaram mesmo. Mas passa a informação de quem te falou, que está errada. Pois dia 27 mas falaram, vai ter a licitação, e o Poder Legislativo você não sabe nem quem vai ganhar. Tem que ter conhecimento aí. Cadê a passarela? E eu convido cadê lá o contrato da empresa de lixo, que não pôde, o senhor como líder não conseguiu trazer aqui para esse poder. Foi um clamor aqui do Poder Legislativo, um poder que tem que ser independente realmente, mas tem que ter harmonia. Ele não está querendo ter harmonia.
Infelizmente é isso que está acontecendo. Algum vereador mais deseja discutir a ata? Vereador Marcelo do Vale. Presidente, gostaria, na ata, se eu não me engano, a Edna leu assim, que eu citei a escolinha do tio Marcelo, só corrigir, escolinha do Mineiro Esporte Clube, onde o Gilson e o tio Marcelo estão à frente, que daqui a pouco o prefeito vai falar que não ajuda a escolinha, porque é do tio Marcelo e do Gilson, é do Mineiro Esporte Clube, onde eles estão à frente. E sobre os casos, não vou aprofundar o que os colegas já falaram, mas o pior nesse caso é a questão de bom senso. Você está vendo que está reclamando, me rádio todo dia reclamando, por que não manda? Fala, Geva, você é o líder meu, leva lá para os colegas. Por que tem a dificuldade de encaminhar esse contrato que eu não estou entendendo? Porque tem maracutaia. Quem não deve, não tem. Se não está entregando o contrato, eu vejo nesse sentido. Então, fico preocupado nesse sentido. A simples preocupação do legislador em fiscalizar, em saber as reais condições do contrato. Quando surgiu sobre o prazo aí que o Edmar citou da lei orgânica, o prazo que disciplina a nossa lei orgânica, eu poderia entrar com mandado de segurança, protocolei isso ao secretário em agosto. Se eu não me engano, o Edmar pode entrar pessoalmente, porque ele protocolou há muito tempo também, tem tempo. Mas a dificuldade por quem entregar esse contrato. Amanhã chega esse contrato aqui e acaba. Quem vai ficar desfalatório, vai ficar reclamando? Aí a gente vai analisar. Então, isso que é a preocupação em não atender de antemão, presidente. Gostaria de fazer um requerimento verbal para que antes das comissões, o Henrique Gontier só expor 5 minutinhos, ele quer só expor o trabalho que ele está fazendo no Karatê, um trabalho social, e já solicitar Só uma parte, vereador. ajuda. Ó, tá aqui. Ernesto, quando Vossa Excelência fala do contrato, o que custa vir? Agora, pode estar exato. Pode estar. Agora, eu não concordo, presidente, e não vou concordar e não vou parar de falar. Está aqui as imagens. Isso aqui é na porta da minha casa. Não é em lugar nenhum, não é na porta da minha casa, perto do centro educacional de universitários, que é a Unifimes. Eu tive que pagar do meu bolso para capinar, está aqui, para capinar o mato que nasceu entre o asfalto e a calçada, que é dever e obrigação dessa firma. Então, eu quero o contrato para saber quanto que o prefeito está pagando por um desserviço. Não é serviço, não, é desserviço. O prefeito está pagando e a firma não está cumprindo. Está aqui presente. Se a senhora quiser ver, qualquer colega, é na porta da casa de um vereador, morador comum. Chegou a ponto que eu tive que pagar, além de eu pagar meus impostos, eu tive que pagar do meu bolso, certo? Para capinar de frente à minha casa, diga-se de passagem, no asfalto. Então é por isso, só clareza. Eu guardei as imagens, está aqui. Então, é só isso, não tem mistério. Só trazer, mostrar. Ainda vamos falar coisa de oposição. Não havendo mais discussão, coloco a ata em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os contrários, queiram se levantar. A ata aprovada por unanimidade. Convido a primeira secretária, a doutora Jeane, para que faça a leitura do expediente eletrônico. Presidente, gostaria. Depois da leitura do expediente, eu coloco em votação. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores e a todos do plenário. Projeto de lei número 29 de 2014, que inclui no calendário oficial de eventos e programações do município de Mineiros a festa da família Mundim, de autoria do vereador Marcelo do Vale. Projeto de decreto legislativo número 31 de 2014, que concede a comenda Medalha Raul Brandão de Castro ao Centro de Ensino Superior Resende e Potric Limitada, Fama, e da outras providências, de autoria do vereador Washington Luiz. Projeto de lei número 31 de 2014, que altera o artigo 44A da Lei 1568 de 2012 e da outras providências. Projeto de lei
número 32 de 2014, que dispõe sobre a concessão de anistia a tributos em atraso e dá outras providências. Projeto de resolução número 2 de 2014, que dispõe sobre a alteração do artigo 7º, caput, inciso 3º, bem como altera o artigo 103, inciso 3º e parágrafo 5º da resolução número 1 e 2 de maio de 2004, regimento interno, de autoria do vereador José Sávio. Projeto de decreto legislativo número 36 de 2014, concede título de cidadão mineirense ao senhor Vilmar José Garrafa e dá outras providências, de autoria do vereador José Sávio. Projeto de decreto legislativo número 37 de 2014, concede título de cidadão mineirense ao senhor Daniel Elias Carvalho Vilela e dá outras providências, de autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 228 de 2014, requer contratação de médico endocrinologista, de autoria do vereador Adão. Projeto de decreto legislativo número 32 de 2014, concede título de cidadão mineirense ao senhor Carlos Antônio Martins dos Reis e dá outras providências, de autoria do vereador Dr. Paulo. Projeto de decreto legislativo número 33 de 2014, concede título de cidadão mineirense ao senhor Clarito Gomes de Assis e dá outras providências, de autoria do vereador Dr. Paulo. Projeto de decreto legislativo número 34 de 2014, concede título de cidadão mineirense ao senhor José Antônio Vieira e dá outras providências, de autoria do vereador Dr. Paulo. Projeto de decreto legislativo número 35 de 2014, concede título de cidadão mineirense ao senhor Ataíde Sandoval Moreira Júnior e dá outras providências, de autoria do vereador Dr. Paulo. Requerimento número 229 de 2014, requer informações de todos os saldos bancários existentes em nome do município de Mineiros, de autoria do vereador Dr. Paulo. Requerimento número 232 de 2014, requer a revitalização da Praça José Alves de Assis, de autoria do vereador Dr. Paulo. Requerimento número 237 de 2014, requer construção de bueiros com boca de lobo no loteamento Primavera, de autoria do vereador Dr. Paulo. Requerimento número 238 de 2014, requer que seja encaminhado, em caráter de urgência, documento de descontentamento à Vivo Telefonia Móvel, de autoria do vereador Dr. Paulo. Requerimento número 230 de 2014, requer providências urgentes no setor Boa Vista, de autoria do vereador Ernesto Vilela. Requerimento número 231 de 2014, requer urgentes providências no setor Cidade Nova, de autoria do vereador Ernesto Vilela. Requerimento número 233 de 2014, requer limpeza no setor Jardim das Perobeiras, de autoria do vereador Ernesto Vilela. Requerimento número 234 de 2014, requer providências urgentes no setor Leontino, de autoria do vereador Ernesto Vilela. Requerimento número 235 de 2014, requer providências urgentes no setor Jardim Floresta, de autoria do vereador Ernesto Vilela. Requerimento número 236 de 2014, requer urgentes providências no Parque dos Jatobás, de autoria do vereador Ernesto Vilela. Era o que tinha para hoje, senhora presidente. Informo aos senhores Questão de vereadores ordem, senhora presidente. que as matérias lidas ficarão para a ordem do dia da próxima sessão. Senhora presidente, questão de ordem, eu gostaria de solicitar da mesa diretora uma forma, e também dos demais vereadores, uma forma da gente estar viabilizando a votação desses requerimentos. São requerimentos já de 234 aí, que não consegue pauta na ordem das sessões da Câmara para serem votados. Requerimentos urgentes, requerimentos necessários para discussão, para apresentação, para votação, e a gente não consegue. Tivemos a iniciativa mais no início do ano de fazer a votação em bloco, foi aí votado alguns requerimentos de vereadores que têm a prerrogativa de estar com o primeiro nome no início do alfabeto e os demais ficaram prejudicados. Então, a gente não consegue a aprovação desses requerimentos.
precisava de que a mesa diretora tivesse aí esse entendimento para a gente poder estar votando os requerimentos, porque requerimento é o trabalho dos vereadores. E se a gente não consegue votar esses requerimentos para a população que não tem o privilégio de estar nos acompanhando, fica de fazendo com coisa que a gente não está trabalhando, né? Já que a gente não consegue fiscalizar o poder público por falta de meios e de transparência, que pelo menos os nossos requerimentos sejam votados e aprovados para a comunidade saber que nós estamos fazendo alguma coisa. Questão de ordem. Eu gostaria de pedir a retirada do projeto de lei de minha autoria, de número 17, para uma mudança na redação dele. Eu peço para que eu retire ele hoje e amanhã eu vou estar protocolando ele com a redação mudada, porque tem um erro aqui na redação. É o projeto de lei número 17. Dando sequência, Questão de ordem, senhor presidente. Quanto à questão de ordem, senhores vereadores, fala. Senhora presidente, eu estou achando assim, a leitura das matérias, principalmente requerimentos, ela deveria ser um pouco mais ampla, né? Está muito resumido. E quem está nos ouvindo pediu melhorias. Pediu o que de melhorias para tal setor? E depois, como o Orson diz aqui, vai ficar quanto tempo? Né? Nem a leitura, né? Acho que tem que perder. Aí... Só informação, hoje mesmo, nós começamos a sessão, tem 1 hora que nós estamos em leitura da ata, discussão e expediente. A sessão até agora não andou nada. E a mesa diretora tem a maior influência importante que essa casa de leis ela anda, mas não está caminhando conforme de acordo. E o senhor é o próximo vereador da lista dos requerimentos. Então, o próximo a discussão e aprovação dos requerimentos é o senhor. Então, mas se a gente continuar nessa medida que está indo de todos os dias, gastar 40 minutos para a leitura de ata, o não expediente, a não ida para as comissões, a gente vai ficar desse jeito. Eu sinto lhe informar, mas é o que está acontecendo. Senhor vereador Washington Luiz. Pois é, senhora presidente, mas então, o que nós poderíamos fazer? Vamos desligar o microfone, está dando microfonia. O pessoal do som. Eu gostaria, senhora presidente, de dizer o seguinte, nós estamos no mês 5. Nós estamos no mês 5, agora que vai ser apreciado, a gente nem sabe se vai ser apreciado os requerimentos do vereador Ernesto Vilela, que começa com a letra E. O meu, que é o último, não sei se chegará no final do ano de 2014 para aprovar os requerimentos que eu entrei em 2013. Então, assim, eu estou sendo prejudicado, não só eu, mas os vereadores também. Então, eu gostaria que... Eu acredito o seguinte, senhora presidente, eu acho que a discussão ela é necessária, porque tudo que os vereadores discutem na questão da ata, na questão das matérias e na questão das necessidades, das angústias da comunidade, é uma prerrogativa dos vereadores. A Câmara é a caixa de ressonância do município, do cidadão. Agora, nós precisamos realmente discutir esses assuntos. Agora, nós temos que ter tempo para aprovar os nossos trabalhos, os requerimentos. Não estou dizendo que a mesa diretora é culpada pela não aprovação. Eu fiz parte da mesa diretora no ano passado, junto com a doutora Flávia, e nós tivemos esses mesmos problemas, só que a gente conseguiu aprovar aí 2 em 3 dias a aprovação dos requerimentos. Então, eu queria que a mesa diretora, o vereador Adão, o vice-presidente, a senhora e a doutora Jane, pudesse escolher pelo menos um dia, ou então prorrogar a sessão, para a gente estar discutindo e aprovando esses requerimentos, porque, na verdade, a gente precisa de mandar esses requerimentos aprovados para a comunidade, para o pessoal saber que realmente nós estamos fazendo. Questão de ordem, doutora, vou dar uma sugestão. Vamos marcar, por exemplo, um sábado. Marca extraordinária. Começa cedo e vai até onde dá. Ô, Bia. Limpa tudo. O Paulo sugeriu sábado, mas pode, tipo, segunda ou terça for ter sessão mesmo, pode convocar extraordinária após a sessão, porque aí coloca em pauta só o requerimento. Aí não vai ter projeto para discutir. Eu também vou querer uma questão de ordem. O que está precisando realmente é a presidência coordenar a questão de discussão de ata, porque a ata vai ser discutida, eles levam a discussão para um outro nível. Vai reclamar do prefeito, não fala da ata realmente, vai falar da situação. Então, acho que tem que mudar esse tipo de discussão. Quem quer reclamar do prefeito tem o horário certo. Na hora da ata é da ata. Eu acho que isso aqui está trazendo. Nós já estamos na primeira parte ainda do expediente, nós ainda nem fomos para comissões, nós estamos na primeira parte da sessão. Senhora presidente.
essa questão aí, eu acho que Mas se a deveria gente discute depois. prorrogar o tempo regimental. Aumentar o prazo regimental. Mas Agora, se não for ter aproveitamento, não adianta prorrogar. Para não ter aproveitamento legal Não, aqui na mas o sessão. aproveitamento começa de pontualidade na hora de começar as sessões, começa tudo isso aí. Vamos Agora, fazer uma extraordinária, eu acredito eu- que é melhor e resolve a extraordinária só para aprovação dos requerimentos. Eu acho que é melhor. Ô, senhora presidente, outra questão também é mudar o regimento interno e acabar com esse negócio de 2 horas de sessão. A sessão tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, como é na Assembleia Legislativa. Porque aí sim a gente tem tempo, né, de continuar trabalhando até a hora necessária para votar, para aprovação dos projetos. Porque eu acho que nós, vereadores, nós já trabalhamos muito pouco. Porque uma semana de sessão por mês é pouco. Eu achava que tinha que ter sessão, era todo dia, para a gente ter condição de aprovar os projetos e os requerimentos. Projetos nem tanto, mas os requerimentos, porque é necessário a discussão para ter maior mobilidade, para ter maior condição. Agora, além de ser curta o período de sessão e ainda uma sessão de 2 horas, a gente mal começa a falar, são 15 vereadores. Cada vereador tem 5 minutos para poder falar, que é um tempo necessário. Né? Lá no Senado, os senadores têm 20 minutos, meia hora, 1 hora. Né? Então, acho que nós precisamos realmente de trabalhar. E deixa só informando aos senhores, está programado, né, a mesa diretora, juntamente com os senhores vereadores, para o mês de junho, julho e agosto, nós reabrir o estudo do regimento interno e finalizar no início de outubro. Então, todos os dias, provavelmente, né, já avisando os senhores, a partir de junho, a gente começar a se reunir, os vereadores com a assessoria jurídica para a mudança do regimento interno. Parabéns. Justamente a gente já coloca isso aí. Parabéns. Eu gostaria de aproveitar, parabenizar a senhora pela atitude e solicitar também da mesa diretora que coloque em discussão aquela lei orgânica que foi paga pela Câmara para ser elaborada, para ela seja colocada na pauta de análise novamente, porque nós temos que aprovar aquela lei orgânica. Tem muitas coisas ali super interessantes, senhora presidente. Eu acho que houve aí um tempo necessário, tem 1 ano e 6 meses que ela está parada, trancada, e nós precisamos de aprovar aquela lei orgânica também. Então, gostaria de fazer um requerimento, né, aqui verbal, para que a mesa diretora coloque em discussão a lei orgânica que foi elaborada, que foi parada, trancada, engavetada, para que ela seja colocada em discussão novamente, para que os vereadores possam estudar e dar uma melhorada nela e colocar em votação para ser, digamos assim, ter as suas validades. Só esclarecendo algo mais também, em relação aos requerimentos que o senhor tocou no assunto, em junho nós já vamos soltar o nosso segundo informativo. Então, os vereadores que ainda não tiveram seus requerimentos não aprovados ainda, vão ficar, né? Pois é, senhora presidente, é isso que eu estou preocupado. Em desvantagem em relação aos vereadores que já têm o requerimento aprovado. É isso que eu estou informando preocupado. também aos senhores que já preparam as suas matérias, os seus temas, porque em junho, depois da sessão ordinária do mês de junho, até de 10 a 15, o nosso segundo informativo já vai estar chegando. Ô Beatriz, só parabenizando o requerimento aí do Orson sobre a lei orgânica, lembrando que o ano passado foi aprovado esse requerimento para a mesa diretora, mas possivelmente devido ao início do trabalho não conseguiu, mas isso é uma necessidade. Olha, o pagamento que foi feito no final da gestão, acho que foi da gestão da Cleonice, né, à frente desse poder, pagou um projeto, mesmo que ele teve várias alterações ali, mas coisas pequenas que a gente pode reunir e fazer. Agora gastou um dinheiro e foi jogado fora. Até esse requerimento meu foi protocolado e aprovado na legislatura passada, no ano legislativo anterior. Só que a mesa anterior não deu conta que essa. E que nem precisava de ter pago, né, vereador? Porque os próprios vereadores, com a assessoria jurídica, têm condições de estar fazendo esse novo regimento interno e a lei orgânica do município. Também esclarecendo, a nossa Procuradoria Jurídica nos informou também que o balancete de janeiro de 2013 até outubro de 2013 já encontra no regimento do nosso controle interno. O que novembro, dezembro de 2013 e 2014 não chegou ainda. E o balanço geral também não chegou. Mas o balancete de janeiro a outubro de 2013 é o que está disponível lá no controle interno. E a senhora teria condições de nos informar qual foi a opinião do Tribunal de Contas? Não, chegou aqui, agora. Mas não chegou ainda? Não.
O parecer do tribunal? Não. Chegou aqui para nós, não saiu parecer ainda. Depois a gente tem que encaminhar. E o balanço geral não chegou. Só o balancete de janeiro a outubro, que foi enviado pela prefeitura, nosso advogado, procurador-geral está falando. Coloco o requerimento do vereador Marcelo do Vale para que o companheiro Henrique, o Henrique Contige, possa usar a tribuna pelo prazo regimental de 5 minutos. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereadores contrários queiram se levantar. Requerimento aprovado por unanimidade. Por favor, senhor Henrique, que faça o uso da tribuna. Quero cumprimentar a todos, na pessoa da presidente, doutora Beatriz, e todos os demais vereadores e pessoas aqui do plenário. Eu estou aqui para fazer um pedido, porque nós estamos numa dificuldade financeira e eu estou precisando de apoio para esse projeto que estou fazendo. Eu dou aulas de karatê, consegui o espaço doado pela Igreja Presbiteriana do Bairro Popular, a Igreja Presbiteriana Vida, quem eu sempre agradeço por essa oportunidade. E a gente está dando aula de karatê sem cobrar. Então, a intenção nossa com essas aulas é, primeira coisa, trabalhar a questão da violência, contra a violência. Porque uma pessoa bem educada, dentro da disciplina do karatê, ela não é uma pessoa violenta. Está aqui o Dr. Paulo, irmão do Sensei Pedro Carlos, que foi também o meu primeiro professor. Sabe do que eu estou falando. Da importância do karatê para a educação. Abrindo um parênteses, eu fui num campeonato goiano, em Acreúna. Inúmeras escolas têm karatê. Aqui não tem. Qual escola aqui em Mineiros tem aulas de karatê? Nenhuma. Então a gente depende de ajuda de um, de outro. Aqui eu gostaria de, a início, a ajuda que eu pediria a vocês é sobre os kimones. A capoeira, eu sei que até um saquinho de açúcar pode ser feito uma calça de capoeira. O karatê é diferente. O karatê é um kimone. O kimone, do mais simples, para se comprar em torno de R$170. O kimono do sensei, o mínimo, 250. Uma empresa já me doou um kimono, graças a Deus. E eu preciso de, para iniciar, pelo menos 4 kimones desse mais simples de 170 e, claro, se puder, mais um para o sensei, né? Para ter alternação entre eles. Além de tatame, que a gente ainda ia precisar. Por que eu estou aqui fazendo esse pedido? Estou atento ali ao tempo. Por que eu estou fazendo esse pedido? Porque são vocês que eu penso, as pessoas que no momento poderiam me ajudar nessa empreitada. Acima de tudo, nós vamos trabalhar com o aluno a coordenação motora, a disciplina, a educação. Então, o karatê, ele é amplo. E o meu karatê ainda tem uma outra vantagem, é um karatê sem contato. Isso é possível, porque nós treinamos à distância. Alvejamos à distância, nós acertamos o atleta. Quando a necessidade dele bater, aí tem um escudo. Eu sou proibido pelos médicos de tomar pancada, porque vocês sabem que eu faço hemodiálise. Né? Está aqui a doutora Beatriz, que a mãe dela é uma das colegas nossas da hemodiálise. Então, gente, vê entre vocês aí que tipo de ajuda, como ajudar, vocês poderiam me dar essa oportunidade. E eu gostaria que isso fosse possível. Lembrando que além desses kimones que eu preciso, talvez daqui mais um tempo eu voltaria a pedir de vocês mais uma ajuda que é para comprar o tatame. Então,
E eu estou aqui, eu ainda tenho alguns minutos, um minutinho aí, disposto a responder alguma pergunta que alguém porventura tiver. Se estiver querendo saber alguma coisa, como é que é o tipo do treinamento, alguma coisa assim. Só vou me comprometer, Henrique, a conseguir um desses que mando para você. Depois eu vou te ligar para conseguir. Eu sei a dificuldade que é desses alunos que estão participando. O meu kimono é de 170, para falar que eu sou gangaia. Eu vou tentar conseguir. A pergunta que eu tenho é, na época da inscrição do campeonato, vocês vão colocar esses meninos para estar disputando, fazer... Eu gostaria muito, mas aí tem o valor das inscrições, tem a parte do transporte. Os exames são pagos, né? O aluno, já vai chegar o tempo ali. Para que o aluno pudesse ter, digamos, a faixa reconhecida, ele teria que registrar na federação. Aí se paga uma taxinha pequena. Eu penso que seria importante, né? Bordar o nominho dele na faixa. Só mais um prazinho, gente, não vou demorar muito não. Então, eu gostaria muito, porque nós estaríamos representando mineiros. Eu gostaria de levar essas crianças para o campeonato. E como você está selecionando esses alunos lá? Classe positiva baixa ou o que chegar lá você está acolhendo? O que chegar eu estou acolhendo. Nós não temos preferência por A nem B, mas 99% é de classe mais inferior. Eu só tenho um que me paga R$30 que eu cobro. O preço que eu deveria cobrar é R$30, 2 por 50. Porém, eu sei que a maioria não tem condições, eu não cobro nada. Só tem um que me dá R$30 e ele já também atrasou, já, sabe? É o tipo de negócio, R$30 não dá nem para pôr a gasolina para ir lá. Estou falando assim porque tem um que paga, só um. A proposta é assim, se o cara é empresário, se o cara tem uma loja, se ele pode pagar, que ele pague, né? Se não, a gente doa o trabalho, porque eu não perco. Eu estou treinando, estou ganhando saúde, estou ganhando energia. De qualquer maneira, eu estou ganhando. O espaço é lá na igreja, eu convido vocês a assistir uma das aulas nossas, e até aqueles que porventura quiserem, também poderão participar. A única ressalva é a pessoa que tem marca-passo no coração e tem metais, né? Aquelas coisas, parafusos, essas coisas. Caso contrário, pode treinar karatê, que faz bem. Alguém mais? Alguma outra pergunta? E aí, como fazer ajuda, doutora Beatriz? Eu não sei se cada um dá uma ajuda individual, se aprovaria isso aí para que por mês fizesse uma doação. Fica ao critério de vocês. Eu não quero colocar nenhum na parede, nós estamos aqui simplesmente colocando uma situação que é real no nosso município e que a gente precisa do apoio dos senhores vereadores. A gente agradece, Henrique, e depois a gente vai estar conversando, né, internamente com os colegas e a gente te passa alguma posição. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Só esclarecendo também aos senhores vereadores que a secretaria vai estar passando, né, em cada um dos senhores, recolhendo a assinatura em todas as atas, desde o início, aquelas que não estavam o nome dos senhores no sistema, e agora já está disponível. E em caso de presença de projetos nas comissões que dependem de apreciação da Comissão Permanente da Câmara, suspendo a presente sessão para que as comissões se reúnam pelo prazo de 20 minutos. Está suspensa a sessão. Reabrindo os trabalhos, passaremos agora à discussão do projeto número 20, 2014, que altera a Lei 1.360 de 2008 e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Mineiros, Estado de Goiás, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, fica alterado o artigo 42 da Lei 1.360, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 42. O ato de cessão para órgão ou entidade de outra esfera do governo ou de um para outro poder do município é de competência do chefe do Poder Executivo ou do Legislativo, de acordo com a lotação do servidor, sempre dependente de iniciativa do órgão requisitante. Parágrafo único. É vedada a cessão por iniciativa do servidor. Artigo 2º. Fica alterado o inciso 7º do artigo 99 da Lei 1.360 de 2008, o qual passa a ter a seguinte redação. Artigo 99. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 97, são considerados como efetivo o exercício ou afastamento em virtude de cessão para órgãos ou entidades de esferas
do governo, desde que a sessão se dê para atendimento de interesse da administração pública do município. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposição em contrário. Sala das sessões, a prefeita Genor Rodrigues de Rezende, prefeito do município de Mineiros. Coloco o projeto em primeira discussão. Vereadores tiverem... Passa a palavra ao líder do prefeito para que faça a defesa do projeto. Boa tarde a todos. Gostaria até que o Vasco explanasse. Por ser uma questão jurídica, né, Vasco? Você faz favor para nós? Senhora presidente, vai ter que prorrogar a sessão, já deu tempo. É bom. 5 minutos. Senhora presidente, Coloque questão de ordem. Levando em consideração que a sessão começou às 16h14, nós já estamos dentro, eu gostaria de pedir uma prorrogação de meia hora, para que a gente tenha a condição de dar uma acelerada na votação dos projetos. Coloco em discussão o requerimento do vereador Washington. Quantas horas? Eu tenho compromisso às 19 horas. Então, até 6h45. Então, a sessão prorroga até 19h45. Senhora presidente, eu quero dizer que eu voto 18h45, essa prorrogação para 18h45. Você vota contrário? Eu voto a favor de 19h15. Por favor, doutor Vasco, queira falar do projeto? Senhora presidente, senhores vereadores, o projeto de lei número 20, cuja mensagem é a número 8 de 2014, de 3 de abril, é um projeto de autoria do Executivo Municipal, onde ele faz algumas alterações no Estatuto do Servidor Municipal, que é a atual Lei 1360. Ele altera 2 artigos, o 42 e o inciso 7º do artigo 99 da mesma lei. O artigo 42, ele simplesmente diz que qualquer ato de cessão, significando isso simplesmente o instituto onde se autoriza o município, e inclusive incluído aqui o Poder Legislativo, ceder servidores para outros órgãos. Então, o que está regulamentado aqui no artigo 42, com a nova redação, é que este ato de cessão é um ato que depende necessariamente de haver uma solicitação do poder requisitante. Tem um servidor que vai para o fórum, o Poder Judiciário tem que requisitar. Um servidor que vai para a delegacia, requisite. Um servidor que vai para o Estado requisite. E é um ato de deliberação também de quem vai ceder, ou seja, se for a presidente da Câmara ou se for o senhor prefeito municipal. E o artigo 99, com a redação proposta aqui, nada mais estabelece aqui, aliás, ele regulamenta algo extremamente positivo, porque existe uma grande injustiça atualmente com os servidores, que o servidor que encontra-se cedido, né, o servidor da prefeitura que está, porventura, prestando serviço na Câmara ou, eventualmente, no Judiciário, por exemplo, este servidor fica lá 3 anos, ele retorna à prefeitura, ele não vai ter a ascensão funcional. É como se ele tivesse ficado parado no tempo, sem ter nenhum benefício da lei. Ou seja, aquela contagem de tempo de serviço dele, ele perdeu os benefícios. Ele não teve ascensão, não teve mudança de letra, nada. Com a redação que é dada agora, alterando o artigo 99, além das ausências ao serviço previstas no 97, são considerados como efetivo exercício. Aquele servidor que tiver cedido para órgãos ou entidades, né, delegacia, por exemplo, de outras esferas de governo, desde que a cessão se dê para atendimento de interesse da administração pública do município. Né? É o que a gente tem conhecimento aí que existe uma série de servidores do município cedidos. Do meu conhecimento pessoal particular, dentro do fórum, né, uma série de servidores que estão lá e que estavam até hoje sendo prejudicados por não ter essa possibilidade de
de manutenção, né? Não é nem que vai melhorar ou piorar, é que o cidadão está lá e está sendo prejudicado em não ter a ascensão funcional. Era o que me cabia, senhora presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Vasco, pela explanação. Algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo discussão, coloco o projeto em primeira votação. Vereadores que estiveram de acordo, permaneçam sentados. Contrários, queiram se levantar para a votação, primeira votação do projeto número 20 de 2014. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora ao projeto de decreto do Legislativo, pela ordem aqui, título de cidadão mineirense ao senhor José Antônio Neto e da outras providências. Passo a palavra ao vereador autor para que faça a explanação. É do tio Marcelo, ele não está. Não, ele entrou, mas aí tirou porque não estava não tinha passado nas comissões. E ele não está aqui para defender. Amanhã passaremos agora. Concede a comenda, medalha Raul Brandão de Castro, ao Centro Universitário de Mineiros, Unifines e da outras providências. Passo a palavra ao vereador, autor, Washington Luiz, para que faça a defesa do projeto. Senhora presidente, senhores vereadores, nobres assistentes, essa comenda a Raul Brandão, primeiramente eu gostaria de falar da comenda Raul Brandão. É um projeto de lei de minha autoria que foi instituído aqui na Câmara Municipal o ano passado, uma forma de homenagear um dos prefeitos mais, digamos assim, comentado positivamente em Mineiros, que foi o ex-prefeito Raul Brandão. É de conhecimento de todos cidadãos que o conheceu sendo de oposição a ele, da situação, sabia e tinha convicção que era um homem justo, inteligente, trabalhador e que sempre mereceu fazer jus o seu trabalho aqui em Mineiros. Uma pessoa extremamente interessante. Então, foi aí que nós tivemos a ideia de instituir aqui na Câmara Municipal uma comenda em seu nome. É um projeto de lei que foi aprovado por todos nós, vereadores. Todos os vereadores aqui da Câmara Municipal, de todas as bancadas, votaram favorável à criação dessa comenda que foi instituída aqui na Câmara Municipal. Diante da criação dessa comenda, nós então estamos homenageando a entidade Unifines. É uma instituição que dispensa comentário de tamanha importância que tem no nosso município. É a indústria do saber mais antiga de Mineiros, que formou diversos cidadãos mineirenses, não só mineirenses, mas diversos cidadãos da região, aqui da nossa cidade, do nosso município, e que presta um serviço de extrema importância para a nossa região. Então, acho que a Unifines, ela tem esse papel importantíssimo dentro da nossa cidade, dentro do nosso município, e ela exporta o saber. E vale a pena ressaltar que a Unifines hoje, devido à sua grandeza, está expandindo para fora da cidade de Mineiros, para fora do município de Mineiros, os seus braços do saber. Uma parte. Sim, doutor Paulo. Muito bem elaborado esse. Agora, eu só gostaria o seguinte, eu também já coloquei aqui várias moções honrosas. E que essa moção, essas comendas sejam entregues. Porque não adianta nada nós ficar dando essa moção honrosa e não entregar. Então, eu confio na presidência, mas que nós temos que entregar essa moção honrosa que estamos fazendo aqui e essas comendas. Muito obrigado. Agradeço a parte, doutor Paulo. Forma, assim, que aproveita a oportunidade também para agradecer e parabenizar a presidente da Câmara Municipal, a vereadora Beatriz, doutora Beatriz, que esteve, assim, digamos que, solidária com a criação da comenda e com a criação do projeto de lei. E nós já entramos em contato, doutor Paulo Cunha, com a instituição FIMES, professora Ita, também será homenageada,
para que essa comenda seja entregue no auditório da Unifimes, com a presença dos acadêmicos, com a presença das autoridades municipais, das pessoas que contribuíram com a FIMES durante todo esse tempo, e a própria presidente da Câmara, a doutora Beatriz, já deliberou a criação da medalha, junto com os títulos de cidadão mineirense que serão confeccionados, e a comenda será entregue mediante uma conjunção, digamos assim, de ideias para escolher a data que será entregue lá na FIMES. Então, de forma que todos os vereadores serão convidados para essa sessão extraordinária, sessão solene que será realizada no auditório da FIMES, o que para a FIMES, segundo o que a gente já andou pesquisando, conversando com os diretores ali, será uma grande honra, e para nós do Poder Legislativo também será uma grande honra estar presente ali no auditório da Unifimes para a entrega dessa comenda. Eu gostaria de pedir o voto favorável a todos os senhores vereadores e vereadoras para a votação do projeto. Algum vereador quer discutir a comenda do vereador Washington? Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores, lembrando que esse papelzinho que os senhores estão votando era do título de cidadão. Essa comenda é por declamação. Então, esse votinho aí, guarda ele para o próximo título, a cédula. Os vereadores que tiveram favoráveis à comenda de medalha Raul Brandão de Castro ao Centro Universitário de Unifimes de Mineiros, queiram se levantar, os contrários, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Senhores vereadores, estou colocando em votação a comenda do vereador Washington Luiz. Então, aprovada por unanimidade. Não, eu acabei de explicar. Passaremos agora ao projeto de decreto legislativo número 29 de 2014, que dispõe a concessão de título de cidadão mineirense ao senhor Luiz Antônio Sivardi, de autoria do vereador Washington Luiz. Passo a palavra ao vereador autor para que possa fazer a defesa. Washington Luiz. Secretaria, por favor. Desculpa, senhora presidente. Desculpa, senhora presidente. É que eu gostaria de pedir aqui desculpa, Vossa Excelência, porque esse sujeito ele é muito meu amigo, mas a vida inteira eu o conheço como Luizão. Então, quando a senhora falou esse Sivardi aí, eu fiquei assim meio em dúvida. Me perdoa. Aí eu falei, será que a secretaria errou? Tá aqui, vereador autor Washington. Exatamente. Eu gostaria então, secretaria, desculpe aí. Pela falha aqui de memória. É que com o passar do tempo a gente vai ficando meio caduco. Na verdade, o Luiz Antônio Sivardi, ele é mais conhecido como Luizão. É um cidadão que já mora em Mineiros há quase 30 anos. E ele sempre esteve envolvido na cultura e na arte do nosso município. Ele faz parte do grupo de violeiros Canto do Cerrado, os Violeiros do Cerrado. Ele faz parte da orquestra aqui de nossa cidade. É um grande cantador, contador de causos, de histórias. E é um cidadão que está envolvido na cultura, na arte, na musicalidade tradicional de nossa cidade. Então, uma pessoa que sem dúvida alguma, ele contribui para o entretenimento, para a alegria de muita gente aqui em nossa cidade. Eu gostaria de pedir carinhosamente a aprovação desse título de cidadão mineirense para o Luiz Antônio, nosso amigo Luizão, porque realmente é de grande merecimento. Muito obrigado. Vereadores queiram discutir? Não havendo. Passo a palavra ao vereador Dr. Paulo. Eu só quero falar o seguinte, em relação aí à cultura, quando o Walsh fala, eu tinha aqui só uma queixazinha em relação à cultura. Eu estava conversando com o Gisiel ali e ele falou que tudo que ele vai lá na Secretaria da Cultura e faz o pedido, é negado o pedido. Inclusive ele já questionou até a verba que vem, que jeito que é aplicada, não falaram para ele. Então é uma coisa que nós temos que observar mais de perto, porque é um cidadão que está tendo esse reclame.
tudo que vai pedir não consegue na arte da cultura. Já que o vereador tocou na área da cultura aqui, falando desse homenageado, e pode ter certeza, vereador, acho que eu vou votar favorável. Está de parabéns, Vossa Excelência. Obrigado. Mas fica aqui registrada a minha queixa em relação com um cidadão, está até aqui em plenário, falou comigo, tudo que vai pedir na Secretaria de Saúde, de Cultura, não tem, não pode. Temos que rever isso. Obrigado. Só uma parte, doutor Paulo. Só ainda para complementar, Betico, eu sou, assim, testemunha que você é um inventor. Eu tive a oportunidade de estar na sua casa no momento em que você desenvolvia a construção de um invento bastante importante, que inclusive foi até apreendido, porque segundo as pessoas, digamos assim, que não tinham assim, uma inteligência tão aguçada, entendia que o invento poderia ser perigoso para a comunidade. Depois que você acabou recuperando ele novamente. Eu acho que você é uma pessoa que merece, sim, um olhar atento dos meios, do poder público, de uma certa forma, da cultura, porque o trabalho que você faz realmente merece os parabéns. Agora, esse sim é votação única e secreta. Passaremos agora à votação do título de cidadão. Por favor, vereador autor, queira conferir a urna. Tem uma cédula dentro da urna. Tá? Vereador Washington, quer conferir a urna, por favor? Aham, você viu, né? Vereador Washington, venha conferir a votação, apuração. Lembrando que estão presentes 13 vereadores. 13 vereadores, portanto, 13 cédulas. 13 vereadores votantes. Aprovado por unanimidade, 13 votos. Passaremos agora à discussão do projeto de lei número 26 de 2014, de autoria do vereador Marcelo do Vale, que institui o dia de valorização dos conselheiros tutelares no calendário oficial de Mineiros e da outras providências. Passa a palavra ao vereador autor para que faça defesa. Projeto aí. A data, essa data aí, alguns perguntaram assim, só questionando a data, porque eu liguei no conselho, tem o dia do conselheiro tutelar a nível nacional é 20 de setembro. Mas essa data que eu coloquei, o projeto foi escolhido, foi a data de posse do primeiro conselho tutelar em Mineiros. Peguei com a Luísa, com o pastor Cláudio lá, foi a data de primeira posse. Nós temos que valorizar o trabalho do conselheiro tutelar e cada vez ressaltar suas atividades, que o conselheiro tutelar é um órgão independente, autônomo, e que muitas vezes as pessoas pensam que é órgão jurisdicional, órgão policial, órgão político, e é um órgão independente autônomo, e que faz um trabalho na tutela e na valorização das crianças e adolescentes. Então é uma forma do Poder Legislativo, do Poder Executivo valorizar esses profissionais. Tanto que o projeto fala, o Poder Executivo ou o Poder Legislativo conjuntamente ou independente
podem fazer durante o dia homenagem, sessão solene, audiência, conferência, para discutir a valorização desses profissionais, discutir o trabalho deles, a função deles na sociedade, o histórico, a necessidade das crianças da nossa cidade. Então, nós podemos usar todo esse dia para buscar essa proteção, essa valorização dos conselheiros tutelares. Algum vereador queira discutir o projeto? Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Projeto aprovado por unanimidade. Passaremos agora à discussão única do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Washington, que concede a comenda medalha Raul Brandão de Castro à professora Ita de Fátima Silva Assis, reitora do Centro Universitário de Mineiros Unifines, e da outras providências. Passa a palavra ao vereador Washington para que faça a defesa. Senhora presidente, senhores vereadores, outra personalidade histórica, digamos assim, em nossa cidade é a professora Ita. Professora Ita que dedicou a sua vida a ensinar. Ela foi professora de ensino médio, foi professora universitária, e ela vem comandando a FIMES, hoje Unifimes, já há muitos anos. A pessoa que a gente não tem condição de questionar a sua personalidade, de questionar a sua importância dentro da Unifimes. Uma pessoa que contribuiu para o crescimento, para o desenvolvimento, para o fortalecimento da Unifimes, e hoje nós sabemos que a Unifimes ela exerce essa importância toda dentro da nossa região, e ela sim foi uma personagem bastante dedicada dentro daquele processo de crescimento da Unifimes. Então, de forma que ela também é merecedora dessa honraria, e o Poder Legislativo sente-se muito honrado em estar concedendo aí essa honraria também à professora Ita. De forma que eu gostaria de estar solicitando aos demais vereadores que votassem favorável ao projeto, porque a professora Ita é uma grande merecedora. Eu gostaria de estar dizendo. Algum vereador queira discutir o projeto? A comenda. Vereador Ernesto com a palavra. Senhora presidente, senhores vereadores, assistentes, o Washington referiu o Luiz, que acabou de ser aqui homenageado por essa casa com título de cidadão. Mas, Washington, eu não tenho dificuldade nenhuma para votar em uma comenda do ex-prefeito Raul Brandão de Castro. Aqui nós aprovamos pelo seu nome, pela sua honestidade, pela sua coragem aí de estar contribuindo também com o nosso município. É lógico que naquela época era difícil, mas que essa comenda, que está homenageando tantas pessoas como a Ita, vem com uma pessoa que moralista, que teve aí honesto, que não tem notícias que ele, né, tem quem sabe as suas assessorias até pisar na bola, mas que ele mesmo, o Raul, ele não teve aí nenhum ato ilícito aí com a nossa sociedade. Portanto, eu não tenho dificuldade nenhuma para votar no nome da comenda, como eu votei e foi aprovado por essa casa por unanimidade. Mas como o senhor disse aí, a dona Ita, ela tem aí uma contribuição extraordinária aí para o nosso município. Educadora, nasceu educando, vamos dizer assim, conseguiu transformar a Unifimes, transformou, né? Ela teve uma contribuição muito grande, ela foi competente, é lógico
que nas dificuldades anteriores, quando foi criado, tinha muitas dificuldades. Teve pessoas lá que foram muito importantes, como o Filgueiras foi muito importante, como o professor Walter foi muito importante, junto com o Filgueiras, junto com o Nico, fizeram um grande trabalho, trouxeram a Afins para cá. E as dificuldades vieram surgindo, e a ITA pegou a Afins em uma época que estava sendo aí, muitas vezes, Marcelo, não sei se você lembra, eu já estava aqui nesse poder, falava em estadualizar a Afins. O governo de Goiás, o atual governo, queria buscar, né? E nós defendemos, eu defendi que não, que ela tinha que ser do município. Eu lembro que o secretário de Ciência e Tecnologia, que era responsável naquela época, o Gilvan, parece uma coisa assim, ele chegou, Gilvan Felipe, uma coisa assim, ele chegou a querer, né? Eu sugeria que deveria ser feito igual Goiatuba, se o governador quisesse, ele fazia isso lá, dessas bolsas universitárias, com essas que aí chegaram. Ele ajudou a universidade lá de Goiatuba através de bolsas universitárias. Quando ele dizia, eu contra-ataquei nesse sentido. Então, a professora Ida foi para ali, teve lá muita pressão, uma época, não sei se vocês lembram, em 2005, você lembra, eu era presidente desse poder, queria excluir, queria tirar a professora Ida, e nós assumimos a bandeira e seguramos, né? Então, são homenagens, hoje essa casa homenageia pessoas importantes, pessoas que muitas vezes tem que ser mais zelada. Por exemplo, aqui, eu queria que ficasse registrado nos anais do Poder Legislativo. Deixei até para falar os outros, para poder falar do Luiz, que acaba aqui de ser homenageado como título de cidadão, que ele gosta da cultura. E aqui nós temos a Secretaria da Cultura, Edmar, que tem lá R$ 1.400.000. E não pode dar um incentivo para um cidadão que precisa da ajuda e que tem potencial. E por que o poder público muitas vezes fica excluindo, fica dificultando, não tratando essas pessoas que têm potencial com zelo? Então, eu quero chamar a atenção, Beatriz, do Poder Legislativo, para que essas pessoas eles possam ser atendidos, chamar lá, Geba, a atenção da Secretaria de Cultura, por lá muitas vezes não ter dado, muitas vezes oportunidade, não ter acreditado em quem pode ter um grande potencial, tem potencial e pode ter um muito maior com a ajuda, dando a estrutura. Por que não dou estrutura a essas pessoas que vão lá procurar? E muitas vezes chegam lá e não são tratados com zelo. Eu faço aqui, senhora presidente, um pedido à Vossa Excelência para que dê oportunidade à cultura, dê oportunidade a essas pessoas que lá procuram e que precisam sim da ajuda do poder público. Porque, Edmar, você percebe que eles querem, que ele tem a força de vontade e tem potencial. Se investir, tem um potencial extraordinário. Portanto, fica aqui registrado nos anais do Poder Legislativo esse questionamento. E que são merecedores dessa noite. Vossa Excelência, eu quero parabenizá-lo por ter aí feito essas grandes homenagens a essas pessoas que realmente têm mostrado, que têm aí tido a força de vontade para ajudar aí, para informar, para ajudar a nossa sociedade. Não havendo mais discussão, passa a palavra ao vereador Marcelo do Vale. Senhora presidente, demais colegas assistentes, gostaria de parabenizar o Washington pela concessão da medalha Raul Brandão. Tanto a instituição Unifins, tanto a dona Ita, quando ele já concedeu às duas pessoas, uma pessoa jurídica e outra pessoa privada, pessoa física. Mas é engraçado, se confunde a história da Afins e da Ita, hoje não dá como separar uma história da outra, elas são entrelaçadas. E concordo com o Ernesto quando ele fala da concessão do nome do Raul Brandão pela história política, pela história de vida pública na honestidade, faleceu sem levar nomes feios, sem ter a vida manchada. E quando o Washington fez, valoriza o Poder Legislativo. Agora, vereadores, se tiver alguém interessado, a gente tem de conceder essa medalha, tem de valorizar o vereador Washington quando ele criou e valorizar o Poder Legislativo em conceder, em homenagear pessoas, instituições que contribuem com a nossa cidade.
O ano passado também, quando o Washington fez medalha, acho que foi no mesmo mês legislativo, na mesma semana de sessão ordinária, também eu apresentei, e já foi instituído também, a comenda professora Eduarda Condinho, que é uma homenagem aos educadores. Até no projeto fala que no mês da educação, dos professores, se homenagear cada vereador homenagear 3 professores. No ano passado a mesa não fez, até conversei e foi informado, conversei com o presidente, foi que era para organizar, eu olhei que a medalha eu fiz, a característica da comenda já fiz em cima de uma medalha. Lá em Goiânia o pessoal falou que seria o modelo mais barato, bem em conta, então já bem organizado, mas que esse ano a presidente faça essa homenagem, faça homenagem aos educadores, apresente as moção honrosa. Eu lembro do Paulo Cunha, muita moção honrosa, agora o Washington com medalhas que isso valoriza o poder legislativo, valoriza os homenageados. Se o Washington aqui homenagear e ficar no papel, é pior ainda, que fala, não, o Washington apresentou lá e nem deu bola, o poder legislativo me concedeu, os 15 vereadores votaram a favor e nem me deram bola. Então isso que nós apresentamos e concedemos. E só a questão do Jaziel e da cultura, quando o Ernesto falou, também acho que tem de conceder mais aos artistas locais. Se a gente vê que a cultura não é valorizada, não é difundida a cultura. Muitas vezes a cultura fica presa a 1, 2 nomes e que difunda projetos. Quem tem projeto, pessoa física ou por pessoas jurídicas que têm projetos na área cultural, sejam mais bem assistidos. E parabenizar o Josiel pelo histórico, o seu jornal, pela coragem, que eu acho que tem muita coragem nas redes sociais, é um homem de coragem. Isso, muitas vezes, eu não tenho coragem, talvez, de expor o que tem, mas mostra clareza, mostra coragem e determinação. Coloco a comenda em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os contrários, queiram se levantar. A comenda da professora Ida de Fátima de Assis. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais prazo regimental, declaro...